Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 9 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, nessa festa, a liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. O zelo pela tua casa me consumirá. O trecho que hoje meditamos relata o amor zeloso que Jesus tinha pelo templo, pela casa do seu Pai, pela casa de Deus. E hoje podemos nos perguntar: será que tenho o mesmo zelo pela minha igreja, a minha capela, o meu cantinho de oração? Será que tenho o mesmo zelo para o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O zelo pela tua casa me devorará. Muito deve fazer-nos refletir esse episódio, que no Evangelho de João marca o início da atividade pública de Jesus. O primeiro gesto foi em Caná da Galileia, e o segundo foi esse. Jesus já tinha claro qual teria sido o fim da sua vida. Já falava da sua morte e da sua ressurreição. Consciente do que será a sua missão pública de Messias, inicia com força total. Não tem medo da reação de ninguém. Em nenhum lugar do Evangelho está escrito algo parecido. Pegou cordas e fez um chicote. Sem dúvida, não foi para acariciar as ovelhas. Tente fotografar esta cena de Jesus, bem viril, que nos mostra um homem forte, decidido, determinado, que não tem medo de morrer. Um homem que usa até a sua força física, seus músculos, fruto de tantos anos de atividade de marceneiro ou carpinteiro, usa tudo para construir a casa de Deus, para purificar a casa de Deus. A primeira pergunta que vem ao nosso coração diante de uma cena tão forte é essa: como eu sou nas coisas de Deus? Eu tenho o mesmo zelo de Jesus? Estou gastando todas as minhas forças físicas para Jesus? Toda a minha virilidade, se eu for homem? Toda a minha feminilidade, se eu for mulher? Será que estou gastando todo o meu físico por Jesus? Será que eu tenho a paixão de Jesus em mim? O fogo de Jesus em mim? Ou eu sou desleixado, tanto faz, tanto fez? Portanto, hoje é o dia para nos perguntar: como vai o meu zelo pelas coisas de Deus?
Um teste concreto disso é ver o quanto eu amo e trabalho na minha equipe de evangelização, na minha casa de acolhida, na minha pastoral. Incendiar o mundo depende do fogo que tenho dentro e não do frio que tem fora. Não posso culpar o mundo, mas devo me perguntar por que o meu fogo não é capaz de incendiar esse mundo. Assim, o meu zelo se mede pelo meu empenho como formador, como coordenador, como pai de casa de acolhida, como sireneu, como anjo, como administrador, como servo da vinha do Senhor, qualquer que seja a minha missão. Como posso ficar em paz quando a vinha do Senhor está em ruína? Como posso dormir tranquilo quando a casa do Senhor está caída? Lembre-se, meu irmão, que só o diabo convive com prazer com as coisas ruins, como era a situação dos vendedores de bois e ovelhas dentro do templo do Senhor. Só o diabo não se incomoda com a transformação da casa de Deus em um covil de ladrões. Aliás, ele está bem feliz com isso. A casa de Deus é a minha casa, isso é o que deve estar no nosso coração. Eu me preocupo, eu gosto, eu luto, eu sofro, eu vibro. Jesus não aguenta vendo a casa do seu pai largada, abandonada, descuidada. A partir disso, eu posso me perguntar: a injustiça que está ao meu redor me incomoda ou eu convivo tranquilamente com ela? A pobreza que me cerca me questiona ou eu já me acostumei e nem mais vejo, nem mais ligo? A loucura dos jovens, meus colegas, que se acabam nas drogas, no narguile, no lança-perfume, em todas as coisas ruins da vida, a falta de sentido que eles sofrem, isso me faz sofrer, me estimula a trabalhar na evangelização, ou eu vivo no meu mundinho procurando o meu Jesus que me consola? Sofro quando alguém deixa a nossa equipe de evangelização, vai embora das nossas casas de acolhida e volta para a rua? Ou isso não me toca, não ligo, não é problema meu? Eu já fiz a minha parte. Eu luto para que isso não aconteça ou acho que a coisa não tem muito a ver comigo? Eu já fiz o que eu devia. Enfim, Jesus faz uma ligação surpreendente entre o seu corpo e o templo, e nos ensina que o seu corpo, como o nosso, é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Com o chicote na mão, com firme decisão, com zelo, isto é, empenho total, Jesus quer fazer limpeza dentro do nosso coração, no nosso corpo exterior, na casa do nosso corpo em que vivemos, que é uma igreja. Jesus não é somente o do quadro de Jesus misericordioso, mas é também esse que hoje meditamos, com chicote na mão. É impossível hoje não nos perguntar: se Jesus se apresentasse dessa forma para mim, olharia para mim com um sorriso ou com um chicote? O que ele exigiria que eu jogasse fora da minha vida? Jesus gostaria das músicas que eu escuto? Se Jesus abrisse meu computador, a memória do meu navegador de internet, o que ele diria? Se Jesus olhasse o meu celular, o que ele diria? Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo. Juntamente com os bois e as ovelhas, jogou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou suas bancas, e os vendedores de pomba expulsou. Vocês lembram do tema que marca o início da caminhada de cada um de nós? Evangelizar sem escandalizar. O segundo mandamento diz: não falar o nome de Deus em vão. Isto é, não misture o nome de Deus com a atitude ou as coisas que não são de Deus, como acontecia nesse templo. Quantas pessoas deixam a caminhada com Deus feridas por causa de uma nossa palavra inoportuna,
pela nossa falta de atenção para com elas, pela falta de carinho, pelo nosso desleixo. Quantas pessoas abandonam a Deus porque não cuidamos delas? Irmãos, tanto é forte o testemunho, quanto é forte o contra-testemunho. Tanto o testemunho arrasta, quanto o contra-testemunho derruba e afasta. Você apresenta a Deus não somente com tuas palavras, mas sobretudo com tua vida coerente. Portanto, hoje é um dia para fazer limpeza dentro e fora de mim. Devemos fazer limpeza com coragem, devemos fazer limpeza com força, devemos fazer limpeza com determinação, devemos fazer limpeza com zelo, com empenho dobrado. Vamos agora parar um momento e pensar: como eu cuido da casa de Deus, que é o meu corpo? Como eu cuido da casa de Deus, que é a casa de acolhida onde vivo? Como eu cuido da casa de Deus, que é a minha equipe de evangelização? Como eu cuido da casa de Deus, que é a minha igreja, a capela que eu frequento? Estou consciente de que as estruturas vivem com o meu dízimo? Será que eu sou fiel no dízimo? Sou disponível para fazer os serviços manuais que cada casa pede, que a minha capela pede, a minha igreja pede? Como a limpeza, por exemplo? Vamos refletir um minuto. Vamos agora ler novamente o trecho de hoje e escutar o que o Espírito Santo quer nos dizer. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tira isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Vamos parar mais um pouco para escrever as frases que mais nos tocam.
Podemos nesse momento escolher um propósito que nos ajude a ser fortes e concretos como Jesus. Vamos dedicar mais um pouco de tempo para refletir como concretamente podemos colocar em prática esse propósito. O zelo pela tua casa me consumirá. Paz e alegria a todos. Lutar com todas as forças para as coisas de Deus. Paz e alegria a todos.